Oi, pessoal. Um dos problemas mais importantes que a gente lida quando está falando de vários corpos é o problema de colisão. Então eu vou comentar aqui algumas coisas sobre o problema de colisão, até porque o que a gente mais utiliza para resolver esse tipo de problema são os princípios de conservação que a gente já discutiu, que é o princípio de conservação linear, o princípio de conservação angular, quase nunca nesse caso, e os princípios de conservação de energia. Os casos que a gente fala de colisão elástica, que é o que a gente vai tratar aqui, eles têm essas condições. Então, esse é o caso que a gente vai verificar quando a gente tem uma colisão que a gente chama de colisão elástica. Nesse caso de colisão elástica, o que a gente sabe é que duas grandezas se conservam e é a partir dela que a gente vai resolver os problemas. No primeiro caso, a gente sabe que se conserva a energia cinética. E no outro, e também, também nesse caso, a gente sabe que se conserva o momento linear. Então essas duas grandezas são grandezas que permanecem constantes quando a gente considera ambos os corpos que estão colidindo. Claro que quando você olha um corpo em específico que colide com outro, o que está acontecendo é que existe uma transferência, tanto de momento como de energia cinética. Mas o importante é você perceber que na soma de ambos, isso se preserva. Nos outros tipos de colisão, quando a gente tem uma colisão inelástica, acontece perda ou ganho, de alguma forma, de energia no momento da colisão. Então, isso precisa ser considerado e você precisa tomar cuidado daí na hora de usar esses princípios de conservação. Porque sempre o momento linear e a energia cinética, elas vão se conservar. Entretanto, às vezes você não consegue considerar todos os corpos do sistema, então há perda de energia, porque ele transfere para algum local que você não consegue descrever, né? Por exemplo, um vertedor, um reservatório, alguma coisa assim, né? Isso a gente discute bastante lá em termodinâmica. Então, nesse caso de colisão elástica, como se conservam essas duas grandezas, é importante que você se atente que a gente escreve algo nesse sentido. Como o momento linear se conserva, você considera o vetor momento linear da partícula 1 no instante antes da colisão, mais o momento linear da partícula 2 no instante antes da colisão. Ambos são vetores, não esquece disso. Na hora de a gente resolver o problema, isso vai ser bem necessário. E o que você precisa perceber é que a gente não descreve na colisão exatamente o que acontece no momento da colisão. Você verifica um cenário antes da colisão e um cenário após a colisão, imediatamente antes e imediatamente depois. E é assim que a gente analisa. Então, se o momento se conserva, aqui ele vai se conservar e a gente vai indicar o índice F agora para a colisão, após a colisão, o que acontece. Então, se você pegar a soma dos momentos de todos os corpos que colidiram, essa soma se preserva. Claro que pode ser que um corpo tenha um momento anterior nulo, por exemplo, o outro tem um momento, assim por diante, mas o importante é que na soma isso acaba se preservando. Não é só o momento linear que se preserva numa colisão elástica, mas também a energia cinética. Ou a energia total, mas a energia potencial aqui ela não varia. Então você pode falar só da energia cinética, né? Nesse caso a energia ela não é um vetor, é um escalar. Fica T, energia cinética da partícula 1 no instante inicial, mais a energia cinética da partícula 2 no instante inicial. Essa seria a energia total, cinética total do sistema, e ela se preserva. Então, quando você soma a final de cada uma das partículas, isso aí continua constante. Você tem que resolver esse sistema de equações, e note que é um sistema de equações que tem várias equações, por mais que pareça que só são duas, aqui tudo bem, é uma só, visto que trata-se de escalar, mas aqui você tem equações vetoriais, 3 componentes cada uma, então pelo menos aqui você tem 4 equações e uma boa quantidade de variáveis, né? 4, 12, mais ou menos umas 14 variáveis para você, 16 variáveis para você determinar, é bastante variável para você resolver. Então, geralmente, para você resolver um problema de colisão, você precisa ter bastante informações acerca do problema, tá? Antes de você ver o tipo de solução, como a gente tenta resolver esse tipo de problema, é interessante que a gente eventualmente combina essas duas equações numa versão um pouco mais útil, vamos dizer assim, ou que pelo menos recorra a menos álgebra na hora que você está resolvendo. Para você verificar isso, a gente tem que verificar essa energia cinética, porque você sabe que ela é massa, no caso do corpo 1, vezes velocidade do corpo 1 inicial ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a energia cinética do corpo 1 no instante inicial, somado com a energia cinética do corpo 2 no instante inicial. Isso tem que ser igual à energia cinética do corpo 1
no final, mais a energia cinética do corpo 2 no final. Então você soma todos esses termos e aí você tem a energia cinética em cada uma das partículas e para cada um dos instantes iniciais e finais. Tenta não se perder com os índices. O primeiro índice indica, ou pelo menos para a gente, está indicando qual que é a partícula, 1 ou 2. E o segundo índice está indicando se é antes da colisão, que a gente marcou como I, ou depois da colisão, que a gente marcou como F. Tá? Agora, essa equação aqui ela pode ser escrita em termos do momento. Que é um hábito que às vezes, se você não resolve muitos problemas usando esse conceito de momento, talvez seja uma coisa meio estranha, mas a gente se acostuma em mecânica clássica a resolver os problemas a partir da função momento, né? Então veja que aqui ó, momento é massa vezes velocidade. Então eu vou escrever aqui o momento da partícula 1 antes ao quadrado. Ó. Só que você vai falar, poxa, mas está faltando uma massa. Então a gente divide aqui por massa 1. Ó. Então essa expressão que está aqui é a mesma que está ali. Eu só escrevi agora em termos de momento. Ó. Mais, mesma coisa aqui, ó, momento da partícula 2 inicial ao quadrado, divididos por 2m2. Ó. E a mesma coisa no caso do momento final. Ó, momento da partícula 1 ao final ao quadrado, divididos por 2m1, mais o momento da partícula 2 ao final ao quadrado, dividido por 2m2. Então, essa expressão, essa equação que combina as duas, mais a primeira, lembre-se que é um sistema de equação que você tem que juntar as duas, ela marca pra gente qual que é uma estratégia pra gente resolver o problema de colisão elástica, tá? Agora, o que você precisa perceber é quando você está resolvendo usando essas equações, lembre-se que essas equações elas são vetoriais, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado porque você vai decompô-la em relação a cada um dos componentes. Geralmente você consegue mostrar que uma colisão ela costuma acontecer no plano, né? Então bastam duas equações aqui, já é o suficiente você colocar um sistema de coordenadas adequado. E geralmente, como você precisa saber algumas características das partículas, um problema que costuma aparecer bastante é quando a gente conhece a massa 1, conhece o momento da massa 1 antes, ou seja, você conhece a velocidade, porque massa vezes velocidade vai te dar o momento. Você conhece a massa 2 e você sabe que a velocidade 2 no instante inicial é nula, ou seja, você conhece todas as informações e ainda sabe que a segunda partícula está parada. Geralmente você acaba resolvendo esse tipo de problema, supondo então que você conhece essa partícula M1, que ela está andando numa determinada direção, que a gente coloca o sistema de referência na horizontal justamente para facilitar pelo menos uma das equações. E aqui você tem o momento 1i, tá aqui, e uma partícula M2 que não tem momento, porque ela está parada. Depois que ela bate, acontece algo que a gente chama de espalhamento, né? Quem jogou sinuca já sabe o que acontece, né? Uma partícula vem para cá, para uma direção, e a outra vem na outra direção, né? Então, o que acontece aqui é, vamos supor que a partícula M2 veio para cá, e acabou ganhando momento, que é o momento P2 final, e a outra partícula, M1, vai na outra direção, né? M1 está aqui, e aqui faz P1 final, né? Então você tem esses dois cenários. Essa linha guia aqui, que une as partículas, faz com que a gente gere um ângulo, que não é igual aqui, né? Mas a depender da massa, ela passa a ser igual, né? Como você sabe, quando você joga sinuca, né? Físico gosta disso, né? Bate e vai rebater cada um com uma determinada abertura. Essa abertura é igual aqui, vou chamar de isso aqui, 1 e 2, justamente porque as massas são iguais. Mas no caso que a massa não é igual, a abertura não é tanto assim. Uma partícula abre mais e a outra fica um pouco mais, com uma abertura um pouco menor, né? Mas a questão é que, muito provavelmente, elas vão se espalhar, uma para cada direção. Se elas se espalham, você pode escrever essa equação aqui na forma do espalhamento. Só tome cuidado, porque, de novo, aqui tem mais de uma equação. Dá uma olhadinha, ó. Quando eu faço na direção x, ó, qual que é o momento disso daqui? Eu conheço o momento inicial, então eu conheço, se quiser até indicar que é um vetor aqui, para não se perder, ó, eu conheço esse momento inicial e conheço a componente desse momento inicial na direção x. E também a componente na direção x do momento 2. Só como ele está parado, isso aqui é nulo. Aí isso aqui fica igual. E eu conheço depois, eu sei que vai existir na direção x dois componentes desse momento. Ó. Um componente do momento 1 final nessa direção, que eu encontro decompondo isso aqui nessa direção. E outro componente que puxa para essa direção. E é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou escrever assim, ó. P1 final vezes, como eu vou decompor em relação à eixo vertical, cosseno de φ1,
somado com P2 final vezes cosseno de Φ2. Então, essas equações estão mostrando isso tudo aqui pra gente. E quando eu faço, finalmente, na direção y, note que essa escolha desse sistema de referência, quando... tudo bem. Esse sistema de referência, quando eu coloco aqui essa versão, ele dá essa vertical, que é 0, né? Então, o que você acaba obtendo é 0 igual a P1F decomposto agora na direção do seno. Se colocou positivo aqui, ele vai ficar seno de Φ1 menos P2F vezes seno de Φ2. Veja que eu coloquei negativo aqui justamente porque um está apontando para cima e o outro está apontando para baixo. Então, essas equações aqui, combinadas com essas outras, vão te ajudar a resolver o problema. Claro que, mais uma vez, como eu comentei no vídeo anterior, quando a gente estava falando dos problemas de esteira, foguete e assim por diante, esse tipo de problema precisa ter bastante cuidado na hora de você saber quais informações você tem e como que você manipula as equações, tá? Lembrando que essas equações que a gente colocou aqui, elas são válidas para o caso de colisão elástica. Quando tem colisão inelástica ou outros tipos de colisão, tome cuidado que a resolução é um pouquinho diferente. Então, dá uma olhadinha em como que faz, que eu vou mostrar os exercícios daqui a pouquinho, tá bom?